Olá pessoal, neste vídeo estarei resolvendo alguns exercícios referente ao descritor 3. Identificar a propriedade de triângulos pela comparação de medidas, lados e ângulos. A questão de número 1 diz o seguinte: observe os triângulos abaixo. Então temos aqui esse triângulo com os ângulos das bases congruentes, certo? Então, um triângulo com os ângulos das bases congruentes significa que ele é um triângulo isósceles. Um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Um triângulo que possui três ângulos iguais, significa que todos os lados eles são iguais. Ele é chamado de triângulo equilátero. E nós temos aqui um triângulo acutângulo, que é a propriedade referente aos ângulos, e por terem ângulos diferentes, ele também pode ser classificado como um triângulo escaleno. Então, aqui diz, qual desses triângulos é equilátero? Então, olha, observando aqui, o triângulo 3, ele é o triângulo equilátero. Questão de número 2 diz assim: observe o triângulo EFG, abaixo, retângulo em F. Quanto mede o ângulo X desse triângulo? Então, olha, pela propriedade de ângulo raso, nós observamos o seguinte: o ângulo raso, ele possui 180 graus. Então, se desse lado tem 120 graus, aqui ele vai ter 60 graus. E observando a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, sabemos o seguinte, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Logo, aqui é 90, 90 mais 60, 150 graus. O que faltar para 180 vai ser o ângulo X. No caso, se aqui é 150, o ângulo X vai ser 30 graus. Logo, a resposta é a letra A. Na questão de número 3, envolve aí a semelhança de triângulos. Aí ele disse o seguinte, ó, que na figura abaixo há dois triângulos semelhantes. Semelhante significa que eles possuem as mesmas características e os mesmos ângulos, porém, área e comprimentos diferentes. Para descobrir um comprimento desconhecido num triângulo, em triângulos semelhantes, no caso ele quer saber o comprimento de AB, eu vou chamar esse comprimento de X. Então, olha, a razão de semelhança vem de AB está para DE, né? No caso, X está para 4,5, assim como 18 está para 6. 18 está para 6. Tá, aqui nós aplicamos a propriedade fundamental das proporções, que é a famosa regra de 3, o produto do meio pelo produto dos extremos, a multiplicação cruzada. Então, você vai multiplicar aqui, ó. Ou você divide 18 por 6, é uma fração exata, que ele vai ficar assim, ó, x que é sobre 4,5, que é igual, 18 dividido por 6 é 3. Aí aqui fica mais fácil você fazer a multiplicação cruzada, porque você vai multiplicar agora o x por 1 e o 4,5 vezes 3. X vezes 1 é x, e 4,5 vezes 3 é 13,5, que vai ser a resposta à letra D, ou seja, o comprimento AB tem 13,5 de altura. Vamos lá para a questão de número 4. Observe as figuras. Quanto aos lados das figuras, acima, podemos afirmar que os triângulos são respectivamente. Então, são as propriedades fundamentais dos triângulos referente aos lados, suas classificações.
Quando eu tenho um triângulo cujos lados são diferentes, né? Cada um é diferente do outro. Esse triângulo, a classificação dele quanto ao lado, ele é chamado de triângulo escaleno, certo? Esse aqui é o triângulo escaleno. Um triângulo cujos lados têm o mesmo tamanho, certo? Ele é chamado de triângulo equilátero. Equilátero. O triângulo que possui dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. Logo, a resposta certa aqui dessa classificação é escaleno, equilátero e isósceles. Letra A. Questão de número 5. No início do ano letivo, a professora foram distribuídos os livros didáticos e fez algumas exigências. Dentre elas, que cuidasse bem e não rasgasse. Então, essa foi a recomendação da professora. Mas, acidentalmente, Pedro rasgou uma folha do seu livro, como mostra a figura a seguir. O triângulo que tinha na página antes de rasgar o livro era... Então, observando aqui as alternativas, a classificação desse triângulo você precisa encontrar através da descoberta desse outro ângulozinho aqui, ó, certo? Que tinha antes. Essa classificação envolve aí quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, quanto aos lados, a gente precisa descobrir primeiro esse ângulo. Sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Somando 70 mais 40, vai dar 110. 110, 180 menos 110, vai dar 70 graus. Logo, esse ângulo aqui, ele é 70 graus. Então, aqui nós encontramos uma propriedade de triângulos quanto às bases, ó. Quando eu tenho num triângulo as bases iguais, certo? Os ângulos das bases são iguais, ele é um triângulo isósceles. Por quê? Se as bases são iguais, esse comprimento, ele é igual a esse. Ele é um triângulo isósceles. E também, ele, quanto aos ângulos, ele é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque o triângulo acutângulo, ele é um triângulo que possui todos os ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, certo? Se ele tivesse um ângulo de 90, seria retângulo. Se ele tivesse ângulos de 60 graus, seria equilátero. Se ele tivesse um ângulo maior que 90 graus, ele seria obtusângulo. Então, nós temos aqui a classificação dele, ele é acutângulo e isósceles. Número 6. A questão de número 6 diz assim, ó. O professor de Carla fez o seguinte triângulo no quadro negro. Então, temos aqui esse triângulo e ele disse assim: a relação correta existente entre os lados deste triângulo é C maior que B maior que A, B maior que A maior que C, A maior que B maior que C ou B maior que C maior que A. Então, olha, é o seguinte. Quanto maior é a abertura, pessoal, quanto maior é a abertura do ângulo, maior é o lado, né? Assim? Porque, olha, o arco do ângulo de 64 graus, ele é maior do que o de 55 do que o de 61. Obviamente, se o arco ele é maior, esse comprimento também vai ser maior. Ou seja, o C, o lado maior aí é o C, certo? O lado maior é o C. O C, ele é maior do que o B, que é o segundo lado maior. E o B, ele é maior do que o lado A, que é o menor ângulo, ó. Então, o menor lado aqui é o A, porque ele tem o menor ângulo. Então, o lado maior, ele corresponde
ao lado oposto do maior ângulo, certo? Com isso, eu concluo essas resoluções. Espero que tenham compreendido.